Bom dia, meu nome é Júlia Brenda e eu estou apresentando esse trabalho com Leandro, Aline, Max e Jennifer. O tema desse trabalho é vui.js. Bom, vamos aos tópicos. Introdução. Primeiro vamos falar o que é vui.js, para que serve, diretivas do vui.js, arquitetura do vui.js, ferramentas para o Vue.js e vamos finalizar com a conclusão sobre o que é o Vue.js. Bom, o que eu contribuí para esse trabalho foi a pesquisa do o que é o Vue.js e ajudei também a fazer os slides. Bom, mas agora o que é o Vue.js? O Vue.js é um framework JavaScript open source, lançado em fevereiro de 2014 por Evan You, desenvolvedor que trabalhava em um dos projetos do Google Creative Labs, em 2014. Foi nesse projeto que ele descobriu a necessidade de criar uma ferramenta mais completa e ágil para lidar com os grandes ULSs. Ele também é muito utilizado para criar aplicações single page, que significa de página única, e também para desenvolver vários tipos de interfaces que possuem necessidades de maior interação e experiência para o usuário. Também é bom comentar que ele se tornou uma excelente opção pelo fato de ter componentes reutilizáveis e proporcionar o desenvolvimento ágil. Ele também está entre os frameworks JavaScript, entre os melhores, de criação de interfaces mais populares do mundo. Bom, continuando. Desvantagens e vantagens. Começando pelas desvantagens. Bom, temos a complexidade do paradigma reativo. Isso quer dizer que esse framework leva a sério os princípios de programação reativa, o que pode trazer um pouco de complexidade no começo. Excesso de flexibilidade, porque o Vue.js é extremamente flexível e não muito opinativo, o que pode trazer problemas de falta de padronização de código em algumas equipes e em projetos de maior escala. E também temos os recursos um pouco limitados em relação aos outros frameworks, como o SPA. Porque, embora o Vue.js conte com uma comunidade bem ativa, oferecendo uma série de soluções para os problemas mais comuns, ele ainda não conta com a mesma quantidade de recursos como os plugins. Bom, agora as vantagens. Ele é acessível, pois com conhecimento básico em HTML e CSS e também JavaScript, você consegue construir uma aplicação básica. Ele também é versátil, porque possui um ecossistema incremental e progressivo, oferecendo soluções prontas e padronizadas para a grande maioria das situações. Ele tem um excelente desempenho e ele também é progressivo, pois se você já tiver uma aplicação server-side, por exemplo, você pode utilizar o Vue em apenas uma parte da aplicação, utilizando inclusive somente os módulos que sejam de fato necessários. Olá, eu sou Leandro Lima Alves e partindo para a parte do que eu fiz o trabalho, eu fiz a parte da pesquisa para que serve o Vue.js e também a conclusão do trabalho desse slide. Então entramos no acaso, para que serve o Vue.js? O Vue.js ele é usado em aplicações web, proporcionando assim a agilidade do lado do desenvolvedor e a interatividade ao usuário que for usufruir do produto. Além disso, ele pode ser incorporado facilmente a projetos que já existem por meio da chamada tag script. E isso acaba fazendo com que o framework seja útil para projetos os mais variados portes que temos no mercado. E essa característica coloca o framework em um lugar de destaque, principalmente para os desenvolvedores, devido à facilidade de aprendizagem e estrutura limpa do projeto no qual vai ser criado ou então modificado, podendo assim ele ser usado também por grandes empresas disponíveis que nós temos no mercado. E é isso sobre a parte que temos para que serve o Vue.js. Meu nome é Aline Lopes e eu vou falar sobre as diretivas do Vue. Então, de uma forma geral, diretiva nada mais é do que uma indicação, instrução ou norma que deve orientar uma ação ou atividade.
Se você quiser saber ao pé da letra o que seria uma diretiva, lá no dicionário online de português vai estar falando que é um conjunto de indicações gerais, normas e instruções às quais alguém deve proceder. Por exemplo, o VIF, de uma forma simplificada, o VIF vai adicionar, remover o elemento do seu HTML de acordo com o resultado da função ou variável que você passar. Por exemplo, se a variável for verdadeira, o elemento vai ser adicionado, e se a variável for falsa, o elemento vai ser removido. Também temos o vbind, que ele serve para fazer essa ligação entre algo que está na instância do Vue e um atributo da sua tag dentro do template. Diretivas são atributos especiais com o v-prefixo. Temos também a diretiva do vfor, que ela é usada para fazer um loop sobre dados, geralmente um arraial ou objeto. E também temos a diretiva von, que é uma diretiva de clique. A diretiva von ela é usada para adicionar um ouvinte de eventos de clique a um elemento. Temos o vmodel, que é uma diretiva que você vai usar muito em formulários, dentro de checkbox, hide button e tudo mais. Uma coisa que eu não falei sobre o VIF é que ele é uma renderização condicional real, que é, por exemplo, que garante que os eventos e componentes filhos dentro do bloco condicional sejam devidamente destruídos e recriados de alternância. Também temos o VElseIf, que é usado para alternar a propriedade CSS de exibição de um elemento dependente de uma condição quando a condição if não for satisfeita. Sobre o que eu fiz no trabalho, eu pesquisei sobre as diretivas do Vue e também eu fiz a minha parte do slide, que foi a parte de explicação das diretivas do Vue. Assim, dando uma resumida, bem resumida, o VShow ele mostra ou ele oculta o elemento alternando o display, que é o não. O VIF, que ele é equivalente a um if de JavaScript, né? Ele aceita uma expressão JavaScript por parâmetro. O VElseIf, que equivale a um else e um if juntos, né? Ele aceita uma expressão JavaScript por parâmetro também. O VElse, que é equivalente a um else de JavaScript, ele não tem parâmetros. Dando uma resumida aqui e tudo mais. Olá, professor, tudo bem? Eu sou a Jennifer e vou falar da arquitetura básica do Vue. Bom, as aplicações que utilizam Vue são constituídas de componentes criados com sínteses HTML, CSS e JavaScript em um único arquivo, que é o .vue, que facilita o isolamento, a manutenção de funcionalidades e também a compreensão do código. E cada componente ele constitui um escopo isolado dos demais, tanto em lógica quanto nos estilos. A renderização de dados ela é feita numa base virtual DOM, que é utilizada apenas para quando os dados dos componentes são alterados, aumentando o desempenho e também descartando atualizações desnecessárias. Cada componente ele é criado usando a síntese HTML para a estruturação de dados, atrelado o JavaScript, que vai superar as limitações do HTML. Bom, como exemplo, no slide, a gente trouxe a arquitetura básica do Vue, o HTML e o JavaScript. Na parte do JavaScript, a gente vai declarar uma variável, chamada Messenger, dentro do data, chamada Messenger. Essa variável, ela está imprimindo Olá Vue. Na parte do HTML, a gente vai chamar ela entre colchetes, Messenger, e ela vai imprimir na nossa página HTML a mensagem chamada Olá Vue. Caso a gente queira alterar esse código e adicionar pequenas coisas que deixam mais bonito esteticamente, a gente pode colocar um CSS para que nosso código fique moldado da forma que a gente quer, cores, tamanhos e etc. Olá, professor. Meu nome é Max Ogawa e aqui, partindo para a minha área da pesquisa sobre o tema, vou mostrar algumas ferramentas que são utilizadas para melhorar a produtividade de uma pessoa como desenvolvedor. Para isso, eu juntei algumas ferramentas mais populares dentro da comunidade, tendo o Vue CLI, o Vue Press, o Grindsome e o Vuex. E começando com o Vue CLI, ele é um conjunto completo de ferramentas para o rápido desenvolvimento em Vue, permitindo que você experimente novas ideias, mesmo sem criar um projeto completo, usando seu recurso de prototipagem instantânea. E por padrão, o Vue CLI oferece suporte para as principais ferramentas e tecnologias de desenvolvimento web, como Babel, TypeScript, ESLint, PostCSS, PWE, Jest, Mocha, Cypress e Nightwatch. E isso é possível graças ao seu extensível sistema de plugins, disponibilizando à comunidade a possibilidade de criar e compartilhar plugins reutilizáveis para necessidades comuns. E em contrapartida, o Vue Pass
é um gerador de site estático, alimentando pela Vue, que foi inicialmente criado como uma ferramenta para escrever uma documentação técnica, mas atualmente ela possui uma função de um CMS. E desde sua versão 1.x, ele oferece ótimos recursos de blog e um poderoso sistema de plugins. E um de seus principais benefícios é que é possível incluir o código ou componentes do Vue nos arquivos do Markdown, proporcionando grande poder e flexibilidade. Já o Grindstone, ele é bem semelhante ao VuePress, mas ele permite que você conecte e use vários tipos diferentes de dados em seu aplicativo, que são unificados em uma camada do GraphQL. Basicamente, o Grindstone usa o Vue para a funcionalidade front-end e o GraphQL para gerenciamento de dados. E o Vuex, ele serve como um sistema de armazenamento centralizado para todos os componentes em uma aplicação, onde o estado só pode ser alterado de forma previsível. E esse armazenamento é um objeto especial que poderia ser dividido em 4 partes, sendo elas o state, que é um objeto que armazena os dados do aplicativo, getters, que é um objeto que contém métodos utilizados para abstrair o acesso do estado, mutations, que é um objeto que contém métodos que afetam diretamente o estado, e actions, que é um objetivo que contém métodos usados para adicionar mutações e executar o código assíncrono. Sendo assim, na parte de conclusão do trabalho, o porquê devemos então aprender o Vue.js. Nós devemos aprender, pois com ele é possível criar uma aplicação com a qual o usuário irá interagir diretamente utilizando apenas o HTML, CSS e JavaScript. Mas isso acaba custando mais tempo e um trabalho muito maior. E para acelerar esse processo, acaba então utilizando o uso de um framework ou uma biblioteca, em que acaba se tornando a forma mais ágil para se desenvolver essa aplicação com a qual o usuário irá interagir diretamente com o produto. E é isso a conclusão do nosso trabalho. Muito obrigado. Bom, e aqui temos as referências dos sites que foram usados para realizar esse trabalho. Obrigada por assistirem.